Olá pessoal, Haribo. Então, hoje eu estava aqui, meditando, estava lendo um livro também e nunca, nunca é demais, né? Sempre relembrar que nós estamos, somos espíritos, certo? Projetando uma configuração física, que é esse nosso corpo humano aqui nesse planeta Terra. E nesse planeta Terra, não só aqui, em todo o universo, basicamente, nós somos movidos por uma dualidade, certo? Esse mundo material, ele funciona com os polos negativos e positivos. Essa oposição de forças é que cria, a condição de você evoluir em consciência nessa forma humana, certo? É assim que atuam. Por isso é dito que existem as forças divinas e as forças chamadas, demoníacas. Forças da luz, forças das trevas, ou forças negativas, positivas. Então, sabendo disso, temos que nos posicionar enquanto estivermos aqui nessa jornada terrestre para a nossa evolução. Essa consideração é muito importante. Todos os dias, ao acordarmos, temos que saber que estamos sujeitos a essas forças que, de uma forma inconsciente, ou manipulativa, substancialmente por trás das nossas decisões e escolhas, essas forças estão atuando para que possamos progredir nessa vida ou regredir. Por isso é muito importante ter o conhecimento, você ter a consciência de como você está se movimentando aqui nesse campo de atividades humanas, certo? Colocando isto, eu estava lendo aqui nesse livro aqui, muito interessante, sobre os 7 pecados capitais. É dito que cada qualidade, ou defeito é conduzido por um determinado líder, certo? Estamos falando aqui, nessa narrativa, vamos falar da força demoníaca, porque a maioria das pessoas nessa era está sendo conduzida por sentimentos ou pensamentos que o afastam da evolução espiritual. Mas se você tem o conhecimento disso, certo? É o que estamos tentando falar aqui nessa exposição, você consegue usar o seu livre-arbítrio de uma forma mais direcionada para o propósito evolutivo da vida. Porque não estamos aqui nesse mundo simplesmente para viver uma vida material. Essa é a maior ilusão que pode existir. Você viver estagnado sem nem ao menos questionar, quem sou eu realmente, o que é esse mundo, quem é Deus. Então aqui num dos trechos desse livro que eu estou lendo, eu achei interessante que ele fala que para cada qualidade negativa, vamos dizer assim, existe um ser que está controlando, porque tudo é vibração. E tanto o lado negativo como o lado positivo das ações energéticas que nos induzem a progredir ou ficar estagnado nesse mundo é controlado por uma entidade que está sob o poder de Deus, certo? Deus ele é neutro,
Porém, ele é o Senhor tanto como fala, dos principados, né, das potestades, dos anjos, dos arcanjos, de toda a hierarquia luminosa ou trevosa. Deus está acima de tudo, e aqui onde estamos é como se fosse um jogo cósmico, onde você toma consciência de quem você é, para onde você está indo, e dentro dessa opção de escolhas você caminha para a vitória do espírito ou para a derrota. Logo, somos o quê? Guerreiros. No Bhagavad Gita mostra, né, a Krishna instruindo Arjuna, as palavras divinas, instruindo, né, um guerreiro que iria lutar na batalha de Kurukshetra, que é a guerra das sombras, né, contra as nossas sombras, contra essas forças que nos estimulam a ficar vivendo uma espécie assim, de ilusão, onde você esquece da sua alma, você esquece de Deus e passa a ser uma marionete nessas forças negativas da natureza. Ok? Então tudo isso é conhecimento e você deve buscar a sabedoria. Por isso que dizem, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses. Você vai conhecer as potencialidades internas do seu espírito que vão fazer você avançar e retornar após essa experiência humana para o reino divino. Todos os mestres que aqui vêm nesse mundo material é para nos conduzir de volta, certo? A essa frequência divina que é o lar original de todo espírito, certo? Nós somos espíritos, filhos de Deus, feitos à imagem e semelhança desse ser supremo que alimenta esse jogo cósmico de forças, né, da luz e das trevas. Porém, isso acontece porque Deus nos dá o livre-arbítrio. E através dessa liberdade de agir, de sentir, de pensar, escolhemos o nosso destino, né? O chamado destino. Certo? Então aqui nessa leitura aqui que eu estou fazendo, ele mostra, bem interessante, né? Vamos falar sobre os cabeças-chaves das qualidades demoníacas, que estão relacionados aos 7 pecados capitais da igreja cristã, certo? Então, essas várias hierarquias de demônios, eu vou ler aqui agora, que estão relacionados aos 7 pecados capitais, são Lúcifer, que está relacionado ao orgulho, Mamon, a avareza, Asmodeus, a luxúria, Satã, a ira, Beuzebu, a gula, Leviatã, a inveja e Belfegor, a preguiça. Esses defeitos, eu diria, ou essas qualidades negativas, são forças que nos emperram em nossa trajetória de progresso espiritual. Mas se você sabe que você está submisso, né, às vezes a essas forças, ou que você tem atitudes que muitas vezes nem são assim por livre vontade, mas essas forças elas já residem no seu coração, certo? A gente adquire, né, um tipo de um processo mental, como se fosse uma esponja dessas energias que vamos trazendo de vida em vida. Por isso todas as escrituras, os mestres, vêm nos avisar para nos libertarmos. Quando o Mestre Cristo disse, né, conhece a verdade e a verdade, né, vos libertará, nós temos que nos libertar
dessa injunção negativa que ataca o nosso espírito. Então, conhecer a verdade significa conhecer aquilo que você é. Um filho, né, perfeito de Deus, uma parte integrante de Deus que está vivendo numa ilusão, se identificando com esse corpo material, com essa forma humana. E aí essa forma humana, quando ouve, né, por exemplo, essa reflexão que eu estou fazendo aqui agora, ele já começa a ficar esperto. Ele fala, poxa, tem muita coisa que eu estou fazendo que não me agrada. Eu sinto que é algo que está me trazendo situações emocionais ou mentais pesadas. Não me sinto livre, não me sinto leve, não estou feliz, não tenho satisfação na minha vida. Porque a felicidade real significa você estar conectado com a energia da luz, estar vivendo a divindade dentro do seu coração. Essa é a única forma real de se adquirir, né, aquilo que é chamado de felicidade, ou prazer, né, prazer do espírito, certo? Então esses demônios, cabeças, por exemplo, o Lúcifer, que representa o orgulho, né, o que a gente lembra da história do Lúcifer, né, que ele se rebelou contra Deus. Ele era um arcanjo, né? Lúcifer quer dizer aquele que possui toda a luz. Imagina. Então esse arcanjo, né, caiu das dimensões superiores porque ele se rebelou contra Deus. Eu acredito que tudo isso tenha sido um plano divino, certo? Porque ninguém faz nada se Deus não tiver dando, né, o aval, a permissão para a pessoa realizar. Então muitas vezes Deus faz cair, né, arcanjos para tornar a força do mundo mais, como se fala, né, o guerreiro que luta, né, quando ele vence, assim, uma oposição maior, ele se sente mais completo. Então Satã, ele tinha orgulho, né, esse orgulho de querer ser Deus. Ele não aceitava uma posição submissa ou servil ao próprio Deus. Essa força está dentro de vários seres humanos que não se rendem a Deus, certo? Essas pessoas, elas vivem uma vida como se Deus não existisse, ou se sentem, né, separadas do Ser Supremo que permeia toda a existência, né? Porque Deus, ele é onipresente, onisciente, onipotente, e você não aceita a presença divina, você não vive para amar a Deus acima de todas as coisas. Quando as pessoas não têm esse sentimento, que é o sentimento natural, certo? O espírito, como parte integrante de Deus, ele tem que servir a Deus em amor. Todos os mestres, né, fidedignos que vêm a esse planeta ou a esse universo, eles estão dizendo isso. Temos que amar a Deus sobre todas as coisas e assim atingir o progresso espiritual e entrar na frequência da bem-aventurança, da suprema aventura, da felicidade, do prazer de viver e existir. Porém, quando essa força luciferiana entra em nós, acabamos por rejeitar ao divino. Muitas pessoas, né, que têm essas propensões já demoníacas avantajadas, elas tentam assim matar as pessoas espiritualistas, tentam atrapalhar a condição, né, real do coração de outros. Tem muita gente que não quer a religião atuando no mundo, não quer que as pessoas sigam esses grandes mestres, porque elas são, né, cheias de maldade, de orgulho. Elas acham que tem que adorar a elas, todo mundo tem que adorar a elas. E por isso o nosso mundo atual está cheio de líderes orgulhosos
que sob a força, né, desse líder, né, demoníaco chamado, né, Lúcifer, eles acabam por importunar a vida de todo mundo, querendo criar uma condição ateísta no mundo, onde ninguém pode escolher a luz. Todo mundo tem que adorar a eles, né? Que são demônios disfarçados de humanos, adoradores, né? Pesados, assim, de forças negativas que nem podemos compreender. Então é bom que nem entremos nessa discussão de como são feitos, né, certos rituais, certas coisas que realmente, né, vão contra a bondade e o amor puro de Deus. Então Lúcifer, né, rege o orgulho. Se você é uma pessoa muito orgulhosa, se você olha para as outras pessoas assim, quem é essa pessoa? Quem ela acha que eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o melhor, ninguém pode se comparar comigo. Então isso tudo é o orgulho e te afasta de Deus, né? O devoto, ele é humilde, ele é rendido a Deus, ele é amoroso, ele é fraterno, ele simplesmente vive para servir, né, as outras pessoas. A felicidade de uma pessoa que não é orgulhosa é tentar fazer as outras pessoas felizes ou conscientes, né, de Deus. Então temos que analisar profundamente isso, sob qual força, né, estamos sendo ludibriados ou iludidos. Tá? Aí depois vem Mamon. Mamon é a avareza. Podemos ver que o mundo inteiro só pensa em dinheiro, em conseguir mais, mais e ter. Ninguém quer ser simplesmente. Por isso que há uma passagem na Bíblia onde o Cristo diz: você não pode servir a dois senhores, a Deus ou a Mamon, que representa isso, o dinheiro, a ambição desenfreada, né? Que representa essa necessidade superficial de ter coisas materiais para ser diferenciado nesse mundo, né? Ou junto com o orgulho ser uma pessoa superior. Mas a superioridade não é medida pelo que você tem. Como diz Cristo, os maiores nesse mundo serão os menores no reino dos céus. E os menores desse mundo, que estão conectados com Deus, vivendo em humildade, em paz, essas pessoas serão, né, os maiores no reino de Deus. Logo, tudo é muito relativo, né? Então a pessoa nesse mundo, ela é manipulada por um sistema, por uma mídia que força, né, elas a acharem que tendo mais coisas, elas vão ser mais felizes e vão ter mais fama, vão ser mais importantes que as outras. Essa é uma energia demoníaca, certo? Feita por esse líder chamado Mamon, que governa, né, milhões de entidades que estão aí inserindo pensamentos na cabeça dos outros para eles terem essa conduta de para eu ter o que eu quero, não importa os outros, que todo mundo pode ficar passando fome, todo mundo tem que viver na miséria, de uma forma indigna, porque o que importa é eu ter tudo, né? Ter o meu iate, a minha mansão, o meu helicóptero, as minhas festas, né? O meu dinheiro que eu posso comprar a todo mundo, isso aí é mamon. Podemos, né, notar como que o mundo está sendo dirigido por essas forças negativas que estão sob o comando desses seres, certo? Devemos lembrar sempre também que tem o outro lado, a força da luz. Logo, tudo depende do nosso, né, livre arbítrio, o que queremos escolher realmente seguir nesse mundo. Porém, tendo esse conhecimento, você já fica mais esperto e sente no seu coração
certas tendências. Por que eu sou tão orgulhoso? Por que eu sou tão ambicioso? Né? O espírito, aquilo que você é, de fato, ele é puro amor. Certo? Ele é puro amor, ele está ligado à energia divina. Mas você se esqueceu de você mesmo. E agora, se identificando com esse mundo e com esse corpo, você fica sujeito a essas forças demoníacas. Logo, o princípio mais importante na sua caminhada nesse planeta é você se iluminar. É você atingir a autorrealização. É você conhecer a verdade que você é. E quando você conhece a verdade, você se liberta. Você se torna livre dessas forças, né, demoníacas ou maléficas. Mas na verdade é um jogo, ok? Ninguém está te fazendo mal. Você é que, através da ignorância, está se deixando levar por energias que simplesmente fazem pressão sobre a sua mente e você passa a ser uma pessoa, né, depressiva, preocupada, com medo, insatisfeita com tudo, uma pessoa violenta, arrogante, com toda essa soberba. Né? Então o Mamon é esse demônio-chefe que controla essa energia da avareza. Vamos meditar nisso, né? O quanto estamos querendo as coisas materiais a tal ponto de fazer mal para as outras pessoas ou ficar indiferente ao mundo, certo? Porque há consequências. Né? Agora que você está tendo conhecimento, há consequências. Tá? Conhecimento gera responsabilidade. Por isso que temos que nos auto-observar e vencer essas forças chamadas, né, forças trevosas. Depois temos outro demônio chamado Asmodeus. Asmodeus é a luxúria. O que é a luxúria? A luxúria significa desejar ardentemente desfrutar da energia material. A luxúria significa que você, para conseguir o seu prazer, você pode fazer de tudo nesse mundo. Né? Então o outro demônio lá, se você tem muito dinheiro, né, o Mamon, isso te facilita a você ter mais luxúria. Essa é uma das consequências. Podemos ver que essas forças estão interligadas. Tá? Então, quanto mais dinheiro, mais luxúria, e quanto mais luxúria, você fica orgulhoso porque você quer desfrutar mais que todo mundo. E aí também, dentre a luxúria, né, a energia sexual, essas energias sensuais, onde você não está nem aí, você despreza todo mundo simplesmente para ter o seu prazer e faz muitas maldades. Então pensem nisso, né? Os nossos instintos, né, de reprodução, de sobrevivência, eles passam a ser, né, exacerbados demais ou pervertidos de uma forma muito animalesca. E aí o mundo caminha nesse sentido, né, onde olhamos para as outras pessoas simplesmente como carne que podemos desfrutar, entre tantas outras coisas. Né? Isso é que causa a luxúria. Quero gozar infinitamente desse mundo, porém o espírito consciente sabe que os prazeres materiais não vão satisfazer a essência espiritual, certo? A única coisa que satisfaz o espírito, de fato, é o amor a Deus. Aquilo que você é uma essência amorosa de Deus, parte integrante do amor de Deus. Enquanto você não entrar nesse amor divino, qualquer luxúria nesse mundo aqui faz com que você caia cada vez mais, né, numa condição infernal. Você destrói as suas possibilidades de evolução, porque sua mente cria planos constantemente para viver numa redoma de energia sensual. Entendam como é perigoso, né?
essas forças, né, que atuam em conjunto, certo? É uma patota. Tem os líderes e aí todas as forças agem em conjunto, né, ou em conluio, vamos dizer assim, para manter você preso nesse mundo aqui. Então, orgulho, né, você é orgulhoso, você só pensa em dinheiro, você só pensa em desfrutar do mundo, né, e principalmente a energia sexual, que é muito forte, e você quer criar todas as condições para viver no topo da pirâmide, comandando todo mundo e todo mundo te servindo e todo mundo sendo usado por você. Existem graduações, né, de domínios dessas forças. Então, desde a base da pirâmide, que o domínio é mais fraco, até a parte superior dessa pirâmide, muitas coisas acontecem assim de nem se dá para falar aqui. Depois vemos aqui outro Satã. Satã representa a ira, certo? Essa força satânica. A ira, né? A ira é do modo da ignorância. A pessoa que tem raiva do mundo, tem raiva de todo mundo, raiva da sua própria alma, raiva de Deus. Qualquer coisa, né, por causa do orgulho, ou por causa de que você tem dinheiro, ou porque alguém não deixa você experimentar aquele prazer que você está querendo de qualquer maneira, então você se torna muito irado, né? A ira vem da frustração dos desejos não realizados. Quanto mais poderoso você é, né, dentro da categoria de escravidão, né, superior, mais irado você fica. Por isso a gente vê aí essas pessoas não hesitam em matar a outra pessoa, que é chamada, né, seu inimigo, porque aquela pessoa está conseguindo, né, o que você não consegue, e aí a ira é terrível, e aí criam-se guerras, pessoas usando, né, manipulações maldosas para atacar toda a humanidade, querendo até mesmo, né, o genocídio das pessoas, simplesmente porque são pessoas raivosas, estão mal com elas mesmas, certo? Então, sempre que você tiver um sentimento de ira, observe essa força, né, que surge do seu coração. Ela não te pertence, né? O espírito ele é sempre amoroso, sempre bondoso, fraterno. É muito importante saber sobre essas forças. Depois temos Beuzebu. Beuzebu significa a gula. As pessoas, né, ingerem assim, não só o alimento físico, mas ingerem muitas emoções, ingerem muitos pensamentos negativos e essa pessoa se torna, né, uma persona não grata. Então a gula, né, essas pessoas que estão sempre se alimentando de coisas indevidas, de modo que o seu corpo emocional e seu corpo mental estão totalmente em frangalhos. A alimentação física também, podemos ver quantas porcarias, né? Drogas, comidas assim industrializadas com muitas porcarias que viciam, são colocadas nessas comidas. E aí a pessoa come irrestritamente e aquilo está sempre causando um mal e a pessoa está sempre com fome e há uma carência emocional também. Há tantos fatores que fazem você querer absorver, né, essa alimentação desses 3 níveis que eu falei, mental, emocional e físico, que acabam, né, te deteriorando completamente. Esse excesso, né, vai criar muita gordura. Então a pessoa vai criando, né, raízes mórbidas, onde ela se torna, o corpo dela se torna uma coisa tipo morta mesmo, né? Presa aqui no plano terrestre. E a alimentação também, quando é muito densa, ela impede que o espírito avance, né? Para você sentir a presença espiritual, a sua alimentação tem que ser uma alimentação mais sutilizada,
uma alimentação mais simples. Por isso muitas pessoas que estão na luz, estão adotando a alimentação vegetariana e vegana, porque ao comer essa comida, que também deve ser oferecida ao divino antes de comer, acaba sutilizando o plano mental, certo? Porque a alimentação tem um lado, vamos dizer assim, sutil do lado grosseiro, né? Então, quando você se alimenta, você come esse lado sutil também. Então, devemos sempre oferecer o nosso alimento, e isso vai fazendo que todo o nosso corpo se sutilize, que fique bem. E você usa também o seu corpo para estar em contato com a natureza, né? Com o sol, com o mar, com a cachoeira, com as árvores, pisando na terra. Enfim, todas essas recomendações mais naturais, uma alimentação mais natural. Então preste atenção à gula, certo? Sempre que você for comer, não seja dominado, né? É uma força demoníaca. Você quer comer qualquer coisa, você quer comer muito, você não está nem aí para o que você está ingerindo, né? Até mesmo uma música que você está ingerindo pelos seus ouvidos, né? Todos os sentidos, né? A gula nesse sentido mais abrangente, né? O que você come, o que você bebe, o que você ouve, o que você vê, o que você sente, o que você pensa, tudo isso é alimento, é a gula, o que você está ingerindo, certo? Isso aí vai trazer consequências anti-espirituais. Então a gula, preste atenção, seja mais moderado, certo? Se alimente em horas mais certas, veja apenas coisas interessantes, né? Ouça coisas bacanas, coisas mais espiritualizadas, porque você tem que ser o senhor das suas ações aqui nesse mundo material. Se você realmente quer evoluir ou quer ficar no lado da luz. Lembrei agora daquele desenho, né, que tem o diabinho de um lado e o anjinho do outro. O tempo todo, um e o outro estão falando no seu ouvido. E aí você tem que decidir a cada momento, né? A cada momento essas forças estão agindo. Temos que ter a liberdade de agir em conhecimento espiritual para tomar, né, as decisões corretas que vão nos libertar dessas forças demoníacas. No Bhagavad Gita tem um capítulo chamado capítulo 16, as naturezas divinas e demoníacas. Estudem lá para vocês entenderem, né, nesse manual da liberdade, que é o Bhagavad Gita, de como proceder nesse mundo material. Senão você vai viver sempre escravo dos demônios, escravo das forças inferiores, escravos de seres que estão trabalhando, né, de uma forma negativa, não só seres no plano invisível, como no plano visível, pessoas que já estão dominadas por essas forças a tal modo que já é como se fosse uma simbiose energética, né? Então tem seres aí que a gente fala assim, mas como que essa pessoa pôde fazer isso? Não é possível que um ser humano faça isso, né? Então, são forças poderosas. Temos que nos livrar disso o quanto antes. Cada pessoa é responsável pela sua própria vida, certo? Então, essas pessoas muito demoníacas, muito negativas, que só pensam em vantagens e fazem mal para todo mundo, o destino dessas pessoas não é muito bom, não. Eles estão indo contra a força da luz e do amor. Eles escolheram isso, seja na ignorância ou na rebeldia mesmo, né? Como Lúcifer, o orgulho. Então saia de tudo isso e entre na conexão com o divino, viva na luz e viva no amor, né? No plano feliz da existência, que está acessível para todo mundo, é só querer. Então o outro demônio se chama, né, Leviatã. Leviatã é inveja, né? Nós estamos aqui nesse mundo material, sofrendo as consequências dessas dualidades, porque de alguma forma, em primeiro lugar, invejamos Deus.
certo? Você invejou Deus. Por isso você está aqui. Você está aqui tentando ser Deus. Você está aqui tentando, né, arranjar um plano onde você seja feliz sem estar em contato com essa força suprema. Isso é impossível. Você vai sofrer muitas vidas se permanecer nesse mundo com essa consciência, né, mesquinha, essa consciência pequena. Você está servindo a essas forças demoníacas se você é uma pessoa invejosa. E aí, né, sob os auspícios de todas essas forças demoníacas macumunadas, vamos dizer assim, você passa a invejar todo mundo. Eu invejo aquela pessoa porque ela é feliz. Eu invejo aquela pessoa porque ela tem muito dinheiro. Eu invejo aquela pessoa, né, porque ela tem tudo que eu queria ter e eu não tenho, ou porque ela tem uma mulher maravilhosa ou um homem maravilhoso, e então a sua luxúria fica nervosa, né, e você fica muito irado, e certo? E aí você se perde completamente, e essa inveja é terrível, né? Então a força das trevas inveja as forças da luz, certo? As forças da luz amam incondicionalmente, respeitam as forças das trevas e mostram que se você se situar realmente na luz, não vai haver mais esse contraste. Você vai observar como que essas forças estão atuando dentro de você. É isso que aconteceu na batalha de Kurukshetra, né? Arjuna, quando ele estava junto com Deus no meio do campo de batalha, ele observou a força oponente, que é a força que obstrui o nosso avanço espiritual, falando dentro de um simbolismo, né, místico. Então você tem que observar, através da meditação ou de uma prática espiritual, essas forças que estão te movendo sempre para essa prisão do corpo material, dessa forma humana, certo? Porque senão você não vai nunca ficar livre desse processo de escravidão onde você está sempre insatisfeito. Você vive num vazio existencial, sua vida não tem sentido, sua vida não tem significado, porque você se sujeitou, está submisso aos demônios, chefes, vamos dizer assim. Então nós temos que ficar submissos a Deus, que está dentro do nosso coração agora mesmo. Temos que servir às forças da luz. E aí temos que adquirir boas qualidades espirituais para sermos bons servos do amor divino, enquanto permanecermos aqui, né, encarnados nessa forma física. Ok? Então, inveja, né? A inveja é terrível. E depois, por último, Belfegor, a preguiça. Essa aí é terrível, né? As pessoas estão sempre desleixadas, são negligentes. A gente fala aqui em conhecimento, em vida espiritual, em você fazer uma meditação, né, uma prática, e aí a pessoa fala, não, eu vou continuar, eu vou fazer isso, mas amanhã eu vou começar. Então a preguiça significa basicamente isso, deixar tudo para depois. Né? Mesmo que você saiba que a morte pode vir aqui no dia do amanhã. Amanhã a morte pode acontecer. E você vai abandonar esse corpo totalmente escravo das forças demoníacas, logo o seu destino não vai ser muito agradável. Mesmo que aparentemente você possa ser uma pessoa, entre aspas, né, boazinha nesse mundo, se você abandonar esse corpo sem a consciência espiritual, sem ter despertado realmente o amor divino no seu coração, a sua condição após a morte não vai ser tão interessante. Então essa preguiça, né, é a força demoníaca que faz você deixar tudo para depois. As pessoas gostam assim de dormir assim 16 horas.
Se deixar, fica dormindo o dia inteiro. São pessoas que gostam muito de se drogar, né? Fica sempre naquele estado de inconsciência, onde esquece completamente o eu, aquilo que você realmente é. E aí essas forças ficam brincando com você. E você é completamente preso, esquecido. Você nem pensa, nem sente nada, espiritualmente falando, porque você está completamente dominado. Eu gostaria que vocês refletissem muito sobre isso. Que na verdade todas as ações que vocês têm, todos os sentimentos, todos os pensamentos estão sendo, né, manipulados e dirigidos por essas tendências negativas que obstaculizam a sua realização espiritual. Só que você não sabe, né? Você é meio que inocente nessa história. Isso aí não é divulgado. Por isso que é muito importante, né, o autoconhecimento. Por exemplo, essa aula você já vai ficar mais, né, vai usar mais a sua inteligência para discernir se algo está te prejudicando ou te favorecendo espiritualmente. Certo? E é muito importante você considerar de uma forma relevante o seu avanço espiritual nesse mundo, que é a coisa mais importante. Certo? Por isso que o Cristo fala, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo é a única lei que deve ser seguida. Se você aceita, através do seu livre arbítrio, essa imposição de um mestre, né, que já é realizado em Deus, que já vive no amor de Deus, e se você realmente começa a despertar no seu coração essa força máxima e essencial, que é o amor, a devoção, né, o carinho, a queridagem com Deus, o bom desejo de que toda a humanidade esteja ascensionando na luz, certo? Se você faz isso, então você entra em sintonia com as forças da luz e passa a agir no sentido de tentar passar esse conhecimento para todo mundo, para que todo mundo acorde desse sono eterno da alma, né? Que todo mundo saiba que está vivendo num vale de lágrimas. E as pessoas também estão sendo enganadas o tempo todo. De modo que você tem que se tornar uma voz nesse mundo para alertar as pessoas quanto às condições delas. Se você já é uma pessoa que tem um certo entendimento, que observa em si mesmo a atuação dessas forças, e elas vão sempre continuar existindo, porque faz parte do jogo cósmico. Porém, você, através da sabedoria e do amor, você consegue se libertar dessas energias, você se situa no eu, né, na verdade que você é, de modo que você vai se libertar, né, e essa liberdade vem de quando você realmente se conecta com essa força divina que está no seu coração, que está além das dualidades. Deus, ele é transcendente às forças de luz e às forças das trevas. Porém, ele que está mantendo esse jogo cósmico no qual você, por inveja, caiu e agora você entrou numa enrascada, né? Porém, também Deus, ele é a bondade suprema e nos traz o conhecimento para nos libertarmos dessa vida, né, insípida, uma vida sem sabor, né, onde achamos que esse tipo de prazer material baseado, né, na gula, ou no prazer sexual, né, em qualquer entretenimento, onde ficamos, né, abobados aqui na frente de uma televisão ou de um computador, de coisas assim na internet, coisas que ficam nos distraindo, né? Toda essa distração são forças escuras. Então, através
dessa aula hoje, eu espero que você tome uma atitude de se observar mais. Por favor, né? Medite mais, sente sozinho, no silêncio, no seu coração. Tente acessar a sua realidade interna, o seu coração. E boa viagem, né? De volta para o lar espiritual. Porque o reino de Deus, ele está dentro de cada pessoa. Certo? O reino de Deus é a presença divina no seu coração, junto com o seu eu espiritual, que também é transcendental. Você transcende as forças de luz e as forças das trevas. Mas, enquanto você tiver um falso ego, né, um ego identificado com a realidade material, você estará dentro do redemoinho, vamos dizer assim, da luta das forças opostas, que estão trabalhando para Deus, para criar, né, essa resistência onde você vai evoluir um dia, vai se autorrealizar e vai começar a viver nesse mundo de uma forma plena, onde você vai ver as forças do bem que estão atuando em você e as forças, né, do mal, certo? Mas nada é bom e nada é mal. Tudo é questão de consciência. O que você escolher na sua vida é para onde você vai. Então escolha o divino. Se até agora você está vivendo uma vida negativa, uma vida depressiva, cheia de estresse, de medo, de insegurança, de dor, de conflito, né, de inveja. Se você vive essa vida até agora, saia. Saia imediatamente. O planeta está passando agora, nessa era de transição, por um movimento da escuridão para a luz, da terceira para a quinta dimensão. Depende só de você escolher isso. Sempre é a sua liberdade de escolha. Deus não vai interferir. Porém, Ele está sempre no seu coração, esperando que você tome a atitude de encontrá-lo. E para encontrá-lo, você tem que purificar a sua mente. Tem que purificar as suas emoções. Tem que purificar a sua forma física, né, através de alimentos adequados. Tem que purificar também o seu corpo energético através de estar em associação com a natureza, com tudo aquilo que é bom. Todas as oportunidades da nossa existência espiritual estão aí. Nós já somos o espírito, né? Nós não precisamos nos tornar aquilo que já somos. Temos apenas que despertar e deixar de lado essa ignorância, essa vida material que simplesmente está consumindo toda a nossa energia e nos levando para uma condição infernal no dia a dia. Então liberte-se, certo? Liberte-se, né? Ame mais, seja feliz, seja grato, né? Seja lindo, seja uma parte integrante, amorosa de Deus, tentando passar aí a melhor energia para o mundo, para as pessoas, né? Vibre alto. E aí você será um ponto de luz nesse planeta, que é o pretendido nessa era atual, certo? Seja o trigo, não seja o joio. E respeite o caminho de cada pessoa, né? Cada um está escolhendo, certo? Então ouça com bastante atenção e vão botar, né? Vai-te retro, Satanás, né? Como falava o Mestre Cristo, né? Sempre que vinha alguém falando algo para ele que estava sob o domínio, né, dessas forças infernais, ele imediatamente pedia para essa força se calar e falava: vai-te reto, Satanás, passa por mim que aqui você não tem mais terreno, você não tem mais chances, ok? E isso acontece quando você se torna um guerreiro da luz, quando você se torna um Arjuna, quando você se rende a Deus, ok? Então espero que vocês tenham gostado. Esse assunto é muito importante, né? Porque a maioria das pessoas estão sob a tutela das forças demoníacas nesse mundo e nem sabem, porque nunca pararam para questionar, e o conhecimento espiritual é todo bloqueado, né, no planeta Terra, é retirado do planeta Terra por essas forças. Porém, as poucas pessoas que têm voz, têm luz, que também são incomodam, né, demais as trevas, por isso que elas atacam as pessoas que têm
essa consciência, né, superior. Então, se você deve se tornar uma força da luz e passar esse conhecimento para o maior número de pessoas, para que elas se libertem, né? Então, todo mundo desperto na luz, nessa quinta dimensão, nesse planeta Terra, é o trigo, né? Sobressaindo, em comunicação com os anjos, os arcanjos, os irmãos extraterrestres que estão, né, numa posição superior, né? Então nós também vamos fazer parte desse time que visa a espiritualidade e o amor a Deus, e todo mundo vai ser feliz em cada estágio de evolução em que estiver, seja nessa forma humana ou numa forma angelical, em todas as formas. Ok? Então deixo um beijo para vocês aqui. Haribo!